Então, boa noite a todos e a todas. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre os Upanishads, que são os suplementos védicos que tratam de metafísica. Nas aulas anteriores, nós já estudamos o Isopanishad e o Kena Upanishad. Hoje nós vamos ler e comentar o Katha Upanishad, que é um pouco mais extenso e é um dos mais ricos textos filosóficos dos Vedas. Então, vamos lá. Om, que Brahman nos proteja, que ele nos guie, que nos dê força e entendimento correto, que o amor e a harmonia estejam com todos nós. Om, Shanti, Shanti, Shanti. Em geral, nos Upanishads, há uma invocação inicial, como estas linhas que eu li, antes de entrarmos no corpo do texto. Vamos ler. Eu vou ler a tradução do Swami Prabhavananda, que consta nesse livro, Os Upanishads, o sopro vital do Eterno, que saiu pela editora Perspectiva. Em determinada ocasião, Vajrasbhasa, esperando obter um favor divino, executou um ritual que exigia que ele se desfizesse de todos os seus bens. Ele teve o cuidado, porém, de sacrificar somente o seu gado e dele somente os animais inúteis, os velhos, os estéreis, os cegos e os aleijados. Ao observar essa avareza, Nachiketa, seu filho mais novo, cujo coração havia recebido a verdade ensinada nas Escrituras, disse para si mesmo: certamente, um devoto que ousa levar presentes tão inúteis está destinado à total escuridão. Refletindo assim, dirigiu-se ao pai e falou: Pai, eu também vos pertenço. Para quem me dareis? Seu pai não respondeu. Porém, quando Nachiketa repetiu a pergunta uma e outra vez, ele replicou impacientemente: eu vos darei a morte. Nachiketa disse então para si mesmo: sou de fato o melhor dentre os filhos e discípulos de meu pai. Ou estou, pelo menos, na categoria intermediária, não na pior. Porém, de que valor serei para o rei da morte? O rei da morte, em sânscrito, é chamado de Yamaraja, que é uma entidade com muitos braços e rosto terrível, representado também na iconografia do budismo tântrico tibetano. Depois vocês podem pesquisar no Google Imagens, Yama, né, com Y. Pai, não vos arrependais da vossa promessa. Considerai, como tem acontecido com aqueles que partiram antes, e como será com aqueles que vivem agora. Como o milho, um homem amadurece e cai ao solo. Como o milho, ele brota novamente na estação propícia. Nós comentamos nas aulas anteriores que a ideia de tempo dos hindus, assim como acontece entre os gregos, os maias, era uma ideia de tempo cíclico, em que nós temos a idade do ouro, da prata, do bronze e do ferro.
Esse tempo cíclico é comparável às 4 estações do ano, ou seja, um tempo circular que tem regido por um princípio de regularidade. Do mesmo modo, a vida humana também estaria submetida ao ciclo. Daí a comparação, que o homem, assim como o milho, amadurece e cai ao solo. E como o milho, ele brota novamente na estação propícia. Após falar assim, o rapaz viajou para a casa da morte. Na idade do ouro e também na idade da prata, os iogues mais avançados tinham os siddhis, né, os poderes ou capacidades especiais. Entre esses poderes estava aquele de poder viajar para outros planos de existência, para outros planetas, né, para outros mundos. Porém, o deus da morte não estava em casa. E Nachiqueta esperou durante 3 noites. Quando finalmente o rei da morte voltou, seus servos lhe disseram: um Brahmin, ou seja, alguém que pertence à casta dos Brahmanas, né, no caso Nachiqueta, parecido com uma chama de fogo, chegou à vossa casa como hóspede, e vós não estáveis aqui. Desse modo, uma oblação deverá ser feita a ele. Ó rei, devereis receber vosso hóspede com todos os rituais costumeiros, pois, se o chefe de uma casa não mostrar a devida hospitalidade a um Brahmin, perderá o que mais preza, os méritos das suas boas ações, sua integridade, seus filhos e seu gado. Engraçada essa lista, né? Em primeiro lugar, os méritos das boas ações, depois a integridade, depois os filhos e depois o gado. Lembrando que a civilização védica era essencialmente rural. Embora houvesse um artesanato urbano, uma indústria primitiva, mas era uma sociedade baseada principalmente na agricultura, na pecuária e no comércio. Bem, Yamaraja, embora seja um deva, né, um semideus, o senhor da morte, ele era também um chefe de família. E todo chefe de família tinha a obrigação de receber um visitante que fosse Brahmana ou Brahmin com todas as honras. Ou seja, deveria lavar os pés do Brahmana, oferecer alimento, oferecer bebida, prestar as reverências e, quem sabe, obter algum ensinamento espiritual. O rei da morte, então, aproximou-se de Nachiqueta e deu-lhe as boas-vindas com palavras polidas. Ó Brahmin, disse ele, eu vos saúdo. Vós sois, de fato, um hóspede digno de todo respeito. Permiti, eu vos imploro, que nenhum mal caia sobre mim. Passastes 3 noites em minha casa e não recebestes minha hospitalidade. Pedi, portanto, 3 dádivas, uma para cada noite, sendo que o número 3 é muito simbólico, já que ele remete ao inferno, à terra e ao paraíso, aos 3 mundos, né, os 3 planos de existência. Lembrando que há vários infernos e também há vários paraísos e vários outros planetas intermediários na cosmogonia védica. Ó morte, replicou Nachiqueta, que assim seja.
E como primeira dessas dádivas, peço que meu pai não fique ansioso a meu respeito, que sua ira se acalme e que, quando me mandardes de volta, ele me reconheça e me dê as boas-vindas. Pela minha vontade, declarou a morte, vosso pai vos reconhecerá e vos amará como antes. E, ao ver-vos vivo novamente, ficará com a mente tranquila e dormirá em paz. Na Chiqueta, então disse, no céu não há medo de modo algum. Vós, ó morte, não estáis lá, nem naquele lugar onde o pensamento de ficar velho faz com que a pessoa estremeça. Lá, livres da fome e da sede, e longe do alcance da dor, todos rejubilam e são felizes. Vós conheceis, ó Rei, o sacrifício do fogo que leva ao céu. Ensinai-me esse sacrifício, pois estou cheio de fé. Este é o meu segundo desejo. Consentindo, então, a morte ensinou ao rapaz o sacrifício do fogo e todos os rituais e cerimônias que o acompanhavam. Eu falei que na cosmogonia védica há inúmeros planetas ou planos de existência. Então, nós temos, por exemplo, Indraloka, que é o reino de Indra, o semideus do trovão, o equivalente a Xangô, e que é o rei de todos os semideuses. Lá, Indra é acompanhado pelos Gandharvas e pelas Apsaras, né, os músicos celestiais e as bailarinas celestiais. E as pessoas que vão para o céu de Indra podem viver milhares de anos. Do mesmo modo, há vários outros planetas, de Shiva, de Brahma, de Kali, de Ganesha, mas todos esses planetas são reinos dos semideuses. Portanto, a vida nesses mundos também é temporária. Pode durar centenas de milhares de anos, mas é uma vida temporária. Apenas quando o yogi autorrealizado alcança o samadhi, ele chega ao lugar supremo, né? Há um nome em sânscrito para isso, que agora me foge, mas que seria a última morada, né? O lugar onde iriam todos aqueles que se libertaram completamente das cadeias do mundo material. Continuando, então, a morte ensinou ao rapaz o sacrifício do fogo e todos os rituais e cerimônias que o acompanhavam. Na Chiqueta, repetiu tudo o que havia aprendido, e a morte, satisfeita com ele, disse, vou conceder-vos uma dádiva adicional. A partir de hoje, esse sacrifício será denominado sacrifício na Chiqueta, em vossa homenagem. Escolhei agora vossa terceira dádiva. Na Chiqueta, então, pensou consigo mesmo e disse, quando um homem morre, há esta dúvida. Alguns dizem que ele existe, outros dizem que ele não existe. Se vós me ensinasseis, eu conheceria a verdade. Esse é o meu terceiro desejo. Ele quer saber apenas o segredo da morte. Não, replicou a morte. Mesmo os deuses, certa vez, ficaram intrigados com esse mistério.
A verdade com relação a isso é realmente sutil, não é fácil de ser compreendida. Escolhei alguma outra dádiva, ó Nachiqueta. Porém, Nachiqueta não quis aceitar a recusa. Vós dizeis, ó mestre, que mesmo os deuses, certa vez, estiveram intrigados com esse mistério e que ele não é fácil de ser compreendido. Certamente não há melhor mestre para explicá-lo do que vós, e não existe outra dádiva igual a essa. O Deus replicou, mais uma vez tentando Nachiqueta. Pedi filhos e netos que viverão 100 anos. Pedi gado, elefantes, cavalos, ouro. Escolhei para vós um poderoso reino, ou se não puderdes imaginar algo melhor, pedi isto, não apenas doces prazeres, mas também o poder, além de qualquer pensamento, para experimentar sua doçura. Sim, verdadeiramente farei de vós o supremo desfrutador de todas as coisas boas. Donzelas celestiais, de beleza excepcional, as apsaras, que não foram destinadas a mortais, mesmo essas, com suas carruagens e seus instrumentos musicais, eu vos darei para vos servirem. Não me peçais, porém, ó Nachiqueta, o mistério da morte. Nachiqueta, contudo, manteve-se firme e disse, essas coisas durarão somente até o dia seguinte, ó destruidor da vida, e os prazeres que elas conferem desgastam os sentidos. Ficai, portanto, com os cavalos e as carruagens, com a dança e a música para vós mesmos. Como poderá desejar a morte? Como poderá desejar a riqueza, ó morte? Aquele que uma vez já viu a vossa face. Não, apenas a dádiva que escolhi, somente isso eu peço. Tendo descoberto a companhia do imperecível e do imortal, como quando vos conheci, como poderei eu, sujeito à decadência e à morte, e conhecendo bem a vaidade da carne, como poderei desejar vida longa? Na filosofia védica, também é dito que há vários tipos de prazeres que os seres humanos podem conhecer, como o prazer que vem do sexo, o prazer que vem da riqueza, o prazer que vem do poder político, o prazer que vem do conhecimento, porém todos esses prazeres serão efêmeros. Eu posso ser o maior bilionário do planeta, mas um dia eu vou bater as botas, vou ser enterrado, cremado, vou virar pó. E os meus bilhões vão ficar para os meus descendentes. Eu posso ser o ditador mais todo-poderoso do universo, mas quando eu morrer, meu poder vai se esfarelar, vai passar para outras mãos. Eu posso ser muito culto, muito sábio, e após a morte eu vou me esquecer de tudo aquilo que eu aprendi. Do mesmo modo, eu posso ser um viciado em sexo, mas, de repente, a partir de certa idade, as coisas não funcionam tão bem, né? E chega um ponto que nem Viagra ajuda. E depois de morto, aí não tem jeito mesmo. Então, todos esses prazeres materiais, um dia terão fim. Por isso, Nachiqueta recusa todos eles. Ele deseja algo que seja eterno, algo que lhe dê uma satisfação eterna.
que é aquilo que se resume na frase Sat Chit Ananda, a sabedoria, eternidade e bem-aventurança, que são as qualidades de Brahman, né, o Deus no sentido absoluto, impessoal, mas também são as qualidades da alma, né, do Atman. Contai-me, ó rei, o supremo segredo com relação ao qual os homens mantêm dúvidas. Não solicitarei qualquer outra dádiva. Com o que o rei da morte, bem satisfeito em seu coração, começou a ensinar a Nachiqueta o segredo da imortalidade. Diz o rei da morte: o bem é uma coisa, o prazer é outra. Esses dois, diferindo em seus propósitos, incitam a ação. Abençoados são aqueles que escolhem o bem. Aqueles que escolhem o prazer não atingem o objetivo. Tanto o bem como o prazer se apresentam ao homem. Os sábios, após examinarem ambos, distinguem um do outro. Os sábios preferem o bem ao prazer. Os tolos, levados por desejos carnais, preferem o prazer ao bem. Vou abrir aqui um parênteses para dizer que o prazer que é mencionado aqui é o prazer material, que é diferente do prazer espiritual, que pode ser degustado mesmo ainda nesta vida. Por exemplo, no sistema de Bhakti Yoga, né, do prazer, no sistema do yoga devocional. Ao contrário de outras formas de yoga, o Bhakti Yoga não pratica a austeridade levada aos seus limites físicos, né? Então, os devotos podem comer uma comida saborosa, e quem já experimentou, né, a culinária indiana, vegetariana, ela é realmente muito saborosa. Eles também experimentam a música espiritual, né, os mantras, as kirtanas, e todas as formas, né, musicais e de dança, que são manifestações de arte sagrada, mas que também trazem aos devotos uma sensação prazerosa, do mesmo modo que os aromas, enfim, quem já participou de alguma cerimônia em um templo hindu, viu que lá todos os sentidos são preenchidos de alguma forma. O olfato, pelo efeito do incenso, né? O paladar, né? Pela prachada, né? A comida vegetariana, a audição, pelo canto dos mantras, né? Pela música dos instrumentos, enfim, os sentidos todos são envolvidos, né? Mesmo o tato. Em Bhakti Yoga não há uma exigência da castidade, por exemplo. Os devotos podem praticar sexo, ainda que de uma maneira regulada. Assim como no Tantra Yoga, né, também não é banido o sexo. Então, não é que não se possa experimentar, né, nenhuma forma de prazer, mas o que está colocado aqui como algo a ser evitado é aquele prazer material que, de alguma maneira, nos prende. Por exemplo, eu já fui fumante durante 30 anos. Parei de fumar por 8 anos, depois voltei, parei de novo há 5 anos, e o vício do cigarro, né, a Rosane sabe, é uma coisa extremamente forte, né? Para você conseguir cortar a dependência do cigarro é algo até doloroso. Isso acontece com o alcoolismo, com todo tipo de vício, né?
que no começo pode dar uma sensação muito prazerosa, mas depois se transforma em simples dependência. E se você não satisfaz essa dependência, isso te causa sofrimento. Na época que eu fumava, por exemplo, já me aconteceu de sair à meia-noite na rua, né, em busca de um bar que estivesse aberto, para eu poder comprar um maço de cigarros. E eu não voltaria para casa antes de comprar esse maço de cigarros, porque o último cigarro da noite era tão imprescindível quanto o primeiro da manhã, né? Então, prazeres aqui não significa que temos que virar ascetas, mas adotarmos, né, prazeres que não nos escravizem ao mundo material. Continuando. Vós, ó Nachiqueta, após haverdes observado os desejos carnais, agradáveis aos sentidos, renunciastes a todos eles. Vós vos desviastes do caminho lamacento, no qual muitos homens se atolam, distantes um do outro e levando a diferentes desígnios, encontram-se a ignorância e o conhecimento. Nas religiões de tronco semita, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, fala-se em vício e virtude, ou ainda em pecado e virtude. Na filosofia védica não existe a ideia de pecado. Existe ignorância e conhecimento. E existe a ideia de karma. Se eu sou uma pessoa ignorante, eu vou cometer uma série de ações insensatas, vou andar por aí sem máscara, né? Não vou tomar vacina nenhuma, vou me aglomerar, né? Gritando mito, mito, mito. Aí depois eu pego o Covid e morro. Aí eu recebo o resultado kármico das minhas ações insensatas. É um castigo? Não. É uma reação inevitável, porque toda ação gera uma reação, todo movimento gera outro movimento. Então, se eu cometer uma ação ignorante, eu vou ter o resultado merecido. Do mesmo modo, se eu ajo com sabedoria, no contexto dos Vedas, trata-se de conhecimento espiritual, né? Não de conhecimento de matemática, gramática, literatura, mas o conhecimento a respeito de Brahman, né? A sabedoria védica. Quem cultiva esse conhecimento vai recolher outro tipo de retribuição, né? Muito mais satisfatória. Eu vos considero, ó Nachiqueta, como alguém que anseia pelo conhecimento, pois uma infinidade de objetos agradáveis foram incapazes de tentar-vos. Vivendo no abismo da ignorância, embora julgando-se sábios, tolos iludidos dão voltas e voltas, cegos levados por cegos. Aqui nós podemos pensar, por exemplo, nas igrejas neopentecostais, né? Não preciso fazer nenhum comentário adicional. Mesmo na Índia, há várias seitas equivalentes aos neopentecostais. Há vários gurus que são charlatães, que são exploradores da credulidade alheia, que vendem mantras. Isso é uma coisa que eu fiquei abismado, né? Existe uma sociedade, né, de yoga, não vou citar nome para não querer falar mal de ninguém, mas existe uma sociedade de yoga, internacional, inclusive,
em que para você receber uma iniciação e receber o seu mantra, você tem que fazer antes um pagamento. E não é um pagamento modesto, tanto que é dividido, né, em várias módicas parcelas. Ou seja, também existe a indústria do mantra, né? Mas vamos continuar. Ao jovem irrefletido, enganado pela vaidade das posses terrenas, não é mostrado o caminho que leva à morada eterna. Somente este mundo é real, não existe depois. Pensando assim, ele cai uma e outra vez, nascimento após nascimento, dentro das minhas mandíbulas. Na iconografia de Yama-Raja, é muito comum a figura de Yama devorando os mortos, né? Devorando aquelas pessoas ignorantes que foram levadas ao inferno pelas suas decisões insensatas. A muitos não é concedido ouvir sobre o eu. Muitos, embora ouçam a respeito dele, não o compreendem. Maravilhoso é aquele que fala a respeito do eu. Inteligente é aquele que aprende a respeito do eu. Abençoado é aquele que, tendo aprendido com um bom mestre, é capaz de compreendê-lo. Esta tradução do Prabhavananda é uma tradução monista. E o monismo considera que a alma individual é igual a Deus. Por isso é usada a palavra eu. Os discípulos de Shankaracharya, de Ramakrishna, consideram que o eu é o próprio Deus. Portanto, a minha alma é Deus. A função do yoga seria remover a ilusão, né, remover Maya, para que o yogi reconhecesse a sua própria divindade. Por isso, Prabhavananda, em sua tradução, usa eu. Já os dualistas e os não dualistas qualificados consideram que a alma tem as mesmas qualidades de Deus, porém em quantidade diminuta, e são diferentes dele. São expansões parciais do divino. Por isso, numa tradução Vaishnava, por exemplo, dos devotos de Vishnu, você não encontra a expressão eu. Aqui se usaria a palavra Deus, ou a palavra Brahman, ou a palavra Krishna, enfim, mas não eu. Na literatura dualista, fala-se em ego e falso ego. O ego seria o equivalente à nossa identidade individual. Isso porque cada alma teria a sua própria individualidade, que não se perderia mesmo após a morte. Enquanto o falso ego seria as opiniões que nós formamos a partir da nossa mente e dos nossos sentidos, que causam diferentes impressões, algumas delas agradáveis e outras desagradáveis. A partir daí, nós desenvolvemos o apego e a aversão, e também uma falsa identidade individual a partir de relações corpóreas, né? Então, o meu falso ego vai dizer, eu sou brasileiro, eu sou do gênero masculino, eu sou filho do meu pai e da minha mãe, eu sou casado com a Sheila, eu sou comunista, eu sou budista, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Mas todas essas designações seriam ilusórias, porque efêmeras. Eu posso morrer hoje
e reencarnar amanhã como um abacateiro. Um abacateiro, eu não sei se tem gênero, né? O Sidney, que é biólogo, depois pode responder, mas, enfim, o abacateiro vai ter outras, né, características. Eu posso nascer como uma barata, uma formiga, um pé de couve, enfim. Então, todas essas identificações, né, do falso ego, elas são temporárias e, por isso mesmo, ilusórias. Enquanto o nosso verdadeiro ego, né, teria essas qualidades de Sat, Chit, Ananda, sabedoria, eternidade e bem-aventurança. Eu vou continuar a leitura. A verdade do eu não pode ser completamente compreendida quando ensinada por um homem ignorante, pois as opiniões a respeito dele, não fundamentadas no conhecimento, variam de um para outro. É muito comum na Índia, todo grande intérprete da filosofia védica, como Ramanuja, Madhva, Shankara, Prabhupada, Prabhavananda e vários outros, é muito comum eles escreverem comentários à filosofia védica, seja comentários aos principais Upanishads, ou ao Vedanta Sutra, ou ao Bhagavad Gita. Agora, se eu sou um guru autorizado, se eu pertenço a um paramparam, a uma corrente de sucessão discipular, se eu venho de uma tradição reconhecida, se o meu mestre é alguém reconhecido, então o meu comentário vai se manter fiel a uma tradição. Agora, se eu sou apenas um erudito, que não participa de nenhuma linhagem, né, de nenhuma vertente, né, do hinduísmo ortodoxo, se eu apenas estudei sânscrito na universidade, né, li trabalhos acadêmicos a respeito e resolvo comentar o Bhagavad Gita, muita coisa que eu escrever será opinião pessoal, que não é muito relevante no caso dessas escrituras. No contexto indiano, exige-se que um intérprete das escrituras seja um profundo conhecedor das escrituras, para não acontecer de um picareta qualquer, né, um Edir Macedo da vida, fazer uma interpretação completamente fora de contexto, né, e falar qualquer bobagem. Então, há essa exigência de que o intérprete da escritura pertença a uma tradição, seja ela qual for, monista, dualista, não dualista, mas que pertença a uma escola de pensamento védica reconhecida. Continuando. Mais sutil do que o mais sutil é esse eu, e além de toda lógica. Ensinado por um mestre que saiba que o eu e Brahman são um só, um homem deixa para trás a vã teoria e atinge a verdade. Aqui, de novo, nós temos o problema da tradução. Como o Prabhavananda é monista, então ele puxa a brasa para a sardinha dele, o que não é exclusividade de Prabhavananda. Shankaracharya, por exemplo, para justificar alguns de seus comentários, ele deliberadamente mudou alguns verbos do texto védico original, para que o texto védico concordasse, né, com o seu comentário. Mas é importante aqui esse verso, mais sutil do que o mais sutil. Em geral, a alma é considerada, na literatura védica, como a milésima parte da ponta superior de um fio de cabelo.
Imaginem a dimensão disso, né? É algo imensurável. Tudo isso para dizer que a alma não pode ser conhecida de uma maneira pragmática, de uma maneira científica. Há algumas energias referidas no yoga que podem até ser manifestadas. Por exemplo, prana, que os chineses chamam de chi e os japoneses chamam de ki. E os iorubás chamam de axé. É uma energia muito sutil. Não aparece em radiografia, em ressonância magnética, não consta em manuais de anatomia. Muitos dizem que não existe. Porém, no último Keiko de Kenjutsu, que eu e o Bruno participamos, o nosso sensei deu um exercício em que nós vimos, né, de um modo empírico, como que o Ki se manifesta. Claro que foi um exercício ainda muito simplesinho, né? Porque alguém que tem domínio pleno do Ki pode até derrubar uma outra pessoa sem encostar um dedo nela. E isso eu já vi. Há um mestre de Aikido, né, o Sensei Ono, eu vi uma demonstração, acho que no ginásio de Ibirapuera, em que ele lutou com vários faixas pretas e ele derrubava pessoas 40 anos mais jovens do que ele sem encostar um dedo. Então, parece uma coisa sobrenatural, né? Mas pode ser demonstrada. Agora, a alma é extremamente sutil. Ela não pode ser pesada, fotografada, gravada. É algo que nós apenas temos consciência dela a partir da prática de algum dos sistemas de yoga, né, como Raja Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, é apenas pela experiência direta. Do mesmo modo, a alma não pode ser justificada pela lógica, né, pela argumentação. Não pode ser afirmada nem negada, como o próprio Deus. Nós podemos ter opiniões. Deus existe por causa disso, daquilo e daquilo outro. Ou Deus não existe por causa disso, daquilo e daquilo outro. Mas são opiniões. Como provar que Deus existe? Como provar que Deus não existe? Se ele é infinito, imensurável, além da capacidade de compreensão dos sentidos e da mente, como que nós podemos julgá-lo com os sentidos e a mente? Então, é algo impossível. O que não significa também que nós temos que aceitá-lo apenas pela fé. Nas religiões semitas, a fé é muito importante. Talvez por causa disso, né, durante quase toda a vida, eu vou fazer 60 anos, durante quase toda a vida eu fui ateu, porque eu sou um homem de pouca fé. Eu nunca aceitaria uma verdade espiritual apenas por acreditar nela. Agora, tanto no budismo quanto no hinduísmo, o que se coloca não é apenas a inteligência e a fé, mas, sobretudo, a experiência direta. É isso que vai dar uma pequena iluminação, né, um pequeno satori, ou não. De repente, eu posso meditar durante 50 anos e chegar à conclusão que tudo isso é bobagem, que não existe nada disso. Ou posso praticar a meditação e ter um insight. Isso vai muito da experiência individual. Agora, eu acho importante fazer essa distinção entre o hinduísmo e o cristianismo em particular,
que nós temos mais conhecimento. No cristianismo, você não pode aceitar Jesus Cristo se não tiver fé nele. Se não tiver fé que ele é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz para a redenção dos pecados e tudo aquilo que se aprende no catecismo. Já no hinduísmo, você não precisa necessariamente acreditar em Krishna, em Shiva, em Kali. Você pode meditar naquele Deus pessoal por quem você tem mais simpatia. Alguns vão gostar mais de Kali, alguns vão gostar mais de Shiva ou de Krishna. E a partir da meditação nesse Deus pessoal, pode ser que te ocorra um insight, né, uma iluminação, ou não. Isso vai da prática, né? Mas vamos voltar ao texto. O despertar que conhecestes não vem do intelecto, e sim totalmente dos lábios dos santos. Bem-amado na Chiqueta, abençoado, abençoado sois vós, porque procurais o eterno. Quisera eu ter mais discípulos como vós. Aqui é uma diferença importante entre o hinduísmo e o budismo. Aqui, Yamaraja diz, o despertar que conhecestes não vem do intelecto, e sim totalmente dos lábios dos santos, ou seja, das palavras das escrituras védicas. Você não pode chegar à iluminação sem o conhecimento das escrituras. Já em algumas linhas do budismo, o estudo das escrituras é estimulado, no budismo tibetano, sobretudo, e também no Hinayana, ou Theravada, que é o budismo primitivo. Agora, no Mahayana, em particular no Zen, o estudo das escrituras não é importante. Eu frequentei, até a pandemia, um templo zen budista na Liberdade, o templo Bushinji Soto-Zen. A única escritura que era lida era o Sutra do Coração, que era lido em japonês. E é claro que sem tradução, e, portanto, ninguém entendia nada. Mas no Zen você não busca exatamente um conhecimento das palavras. É uma outra busca, é um outro método que prescinde dessa erudição. Mas continuemos. Bem sei que os tesouros terrestres duram pouco, pois não fizer o mesmo, desejando ser o Deus da morte, o sacrifício com o fogo. Aqui, Yamaraja se refere às porções Karmakanda dos Vedas, que é aquela seção em que estão todos os encantamentos, rituais, cerimônias, fórmulas mágicas, preces, em que você pode obter determinados benefícios se conseguir realizar da maneira correta determinada cerimônia. Então, de repente, eu quero me tornar invisível, sei lá. Então, vou fazer uma cerimônia para me tornar invisível, ou para ficar muito rico, ou para casar com uma mulher muito bonita, ou com um homem muito bonito, ou para ser muito poderoso. Enfim, há várias conquistas que você pode obter por meio dos sacrifícios que estão nas porções Karmakanda. Claro que hoje esses sacrifícios são quase incompreensíveis até mesmo para os sacerdotes brâmanas. Pouquíssimas pessoas estão habilitadas a realizarem esses sacrifícios. Mas na Idade do Ouro, na Idade da Prata,
era possível, sim, alguém se tornar extremamente poderoso fazendo determinada oferenda. Continuando. O sacrifício, porém, foi uma coisa efêmera, realizada com objetos fugazes, e pequena é minha recompensa, considerando que meu reino só durará por um momento. Ainda que esse momento seja de 100.000 anos, mas um dia ele vai acabar. A finalidade do desejo mundano, os objetos fulgurantes que todos os homens almejam, os prazeres celestiais que esperam obter através de rituais religiosos, tudo isso esteve ao vosso alcance. Porém, a tudo isso renunciastes com firme resolução. O antigo, fulgurante ser, o espírito que habita interiormente, sutil, profundamente oculto no lótus do coração, é difícil de ser conhecido. Porém, o homem sábio, que segue o caminho da meditação, conhece-o e se torna liberto tanto do prazer como da dor, ou ainda do apego e da aversão. O homem que aprendeu que o eu está separado do corpo, dos sentidos e da mente, e que o conheceu por completo, a alma da verdade, o princípio sutil, tal homem verdadeiramente o alcança e se torna extremamente satisfeito, pois encontrou a fonte e o local onde habita toda felicidade. Verdadeiramente acredito, ó Nachiqueta, que as portas da felicidade estão abertas para vós. Existe uma frase sânscrita bastante conhecida, que é eu sou Brahman, Aham Brahmasmi. Qual é o significado dessa frase? Para o monista, quer dizer eu sou Deus. Para o dualista ou não dualista, significa eu sou alma espiritual, eu tenho qualidades divinas. Tanto num caso quanto no outro, quando o yogi chega a essa realização de que eu sou Brahma, ele alcança esse estágio, né, de transcendência, onde ele não conhece mais nem o prazer, nem a dor, nem a aversão, nem o apego, e nada consegue afetá-lo. Ele se torna invulnerável, né, para usar uma palavra do Bhagavad Gita. Nachiqueta, ensinai-me, ó rei, eu vos suplico, o que sabeis estar além do certo e do errado, além da causa e do efeito, além do passado, do presente e do futuro, o rei da morte. Do objetivo que todos os Vedas proclamam, o qual está implícito em todas as penitências, e em busca do qual homens levam vidas de continência e de serviço, dele falarei sucintamente. Ele é Om. Esta sílaba é Brahman. Esta sílaba é de fato suprema. Aquele que a conhece realiza o seu desejo. A sílaba Om, em sânscrito, ela é formada por 3 letras, A, U, M, que tem toda uma riqueza de significados. Os 3 mundos, o passado, o presente e o futuro, Brahma, Vishnu e Shiva, mas, sobretudo, Om é a vibração sonora de Brahman, ou seja, de Deus no sentido impessoal. E Om também significa eu sou. Ela é o apoio mais forte, é o símbolo mais elevado. Aquele que a conhece é reverenciado como um conhecedor de Brahman.
O eu, cujo símbolo é On, é Deus onisciente. Ele não nasce, ele não morre, ele não é causa nem efeito. Esse ser antigo não nasceu, é eterno, imperecível. Embora o corpo seja destruído, ele não é aniquilado. Se o assassino pensa que ele mata, se o assassinado crê que ele é morto, nenhum dos dois conhece a verdade. O eu não mata nem é morto. Há uma passagem no Bhagavad Gita, que nós estudaremos mais tarde, em que Krishna diz isso a Arjuna, que a morte é uma ilusão, a morte não existe. Portanto, ele não deveria sentir compaixão pelo corpo físico de seus adversários no campo de batalha. Ele deveria cumprir o seu dever de guerreiro e não lamentar pela morte de parentes ou amigos, já que eles voltariam à vida em outros corpos. Menor do que o menor, maior do que o maior. Esse eu habita para sempre, dentro dos corações de todos. Menor do que o menor, maior do que o maior, é um paradoxo que significa que Brahman é imensurável. Ele está dentro de tudo e está fora de tudo, como ensina o Isopanishad. Quando um homem está livre de desejos, com sua mente e sentidos purificados, ele contempla a glória do eu e está sem sofrimento. Apesar de sentado, ele viaja para longe. Embora descansando, ele move todas as coisas. Quem, a não ser o mais puro dos homens, pode perceber esse ser fulgurante, que é a felicidade e que está além da felicidade? Ele não possui forma, embora habite a forma. No meio do transitório, ele permanece perene. O eu é supremo e tudo permeia. O homem sábio, conhecendo-o em sua verdadeira natureza, transcende toda a dor. O eu não é conhecido através do estudo das escrituras, nem através da sutileza do intelecto, nem através de muito aprendizado, mas é conhecido por aquele que anseia por ele. O eu revela verdadeiramente a ele o seu genuíno ser. Um homem não poderá conhecê-lo através do aprendizado, se não desistir do mal, se não controlar seus sentidos, se não acalmar sua mente, se não praticar a meditação. Para ele, os brahmins e os kshatriyas, ou seja, os sacerdotes e os guerreiros, são apenas alimento, e a morte é, em si, um condimento. Este Upanishad é um pouco longo, ele continua, mas como já são 9h20, vamos dar uma pausa para perguntas e comentários. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor. Cláudio, só tentando devagar um pouco. Primeiro, sobre o abacate, né? Eu não entendo nada de sistemática vegetal, mas tem muitas variedades, né? Você fala, tem gênero, sim, claro, né? Gênero, mas aqui o abacate foi uma fruta, uma planta introduzida aqui, ela veio do México, né? Do México e da Guatemala, eu acho, deve ter entrado aqui uns 2 séculos atrás.
pelas Guianas, tal, né? Bem, eu acho muito, muito interessante isso. Foi ótima essa aula, tal. E eu ando fazendo algumas associações assim e vejo que tem muita coisa, é tudo uma questão de semântica, né? E eu realmente não acredito em nada. Eu gosto de ver essas coisas, de ouvir, de estudar isso, tal. Prefiro as coisas assim mais filosóficas, né? Ortodoxismo é um negócio muito complicado, né? Que aí entra uma história assim: você crê ou não crê? Se você crê, tudo bem, segue aí e tal. Eu prefiro um Deus para chamar de meu, né? Tem um porque eu rezo por quem? Ganesh, Shiva, Deus católico, qual que é a parada toda aí? É muito interessante isso, tal. Agora, eu acho que falta em algumas coisas, em algumas religiões ou filosofias, aí aceitar a condição de animal que nós somos. Nós não somos pedras nem plantas, então nós somos animais e que fazemos parte desse todo. A existência de Deus vem por terra um monte de coisas. Como não foi feito para nós, né? A natureza é nossa, foi feita para servir, porque a gente criou Deus, a nossa imagem e semelhança, tal. Falando da parte ocidental, lógico, né? Mas é muito interessante isso e o que é melhor é que você está dando essa aula, não tem que ficar pegando o livro e tal, porque eu me interesso por isso, mas não na profundidade, né? Embora você esteja sendo bem explícito. Tal. Enfim, eu misturei tudo para falar uma coisa que antes eu achava que... Eu acho que a espécie humana é fadada ao fracasso, tal, e que a culpa não é da macaca maluca que desceu da árvore. Não sei se a Rosane compartilha disso. A culpa é do peixe maluco que pulou fora d'água. Aí que começou a história toda. Muito legal, Sidney. Eu queria só fazer um comentário, né, sobre a tua fala, que assim, você diz que a maioria das religiões despreza o aspecto animal, né, que nós temos. Uma diferença importante que eu vejo entre o cristianismo, de um lado, e todo o tronco semita, e o budismo e o hinduísmo, de outro lado, é que o cristianismo vai dizer assim: apenas o ser humano tem alma. E mesmo assim, nem todos os humanos, né? Já que até poucos séculos atrás, a Igreja Católica considerava que os negros não tinham alma. E um dos papas teve que assinar uma bula declarando que os índios tinham alma. Portanto, os índios poderiam ser catequizados, né? Diferentes dos negros, que eram colocados na categoria de animais. E os animais, sendo desprovidos de alma, do mesmo modo que a natureza, eles podem, portanto, ser destruídos à vontade pelo ser humano. Isso não é dito com todas as letras, né? Nas escrituras cristãs, mas fica subentendido
que o ser humano é o rei do mundo. Então, ele pode fazer o que ele quiser com a natureza. E, sobretudo, na Idade Média, houve uma desconfiança muito grande em relação à natureza, porque ela era associada ao paganismo, a orgias, né, a cerimônias da fertilidade, enfim, tudo aquilo que a Igreja Católica combatia. Então, a natureza era vista com maus olhos. Outro dia eu estava lendo sobre a peste negra. Uma das causas da peste negra foi o grande massacre de gatos, em que a Europa dizimou todos os seus gatos, porque a igreja acreditava que eles eram espíritos malignos. Já no budismo e no hinduísmo, ao contrário, considera-se que todas as formas de vida, e são milhões de formas, agora eu não me recordo do número, mas é um número muito grande, todos os milhões, né, de seres vivos, desde o micróbio mais insignificante, né, até Albert Einstein, todos os seres são almas. Eles não têm almas. O cristianismo diz isso, você tem uma alma, como se ela fosse uma posse. Eu tenho um carro, uma tigela, um apartamento, tenho uma alma. O hinduísmo vai dizer, você é uma alma. E não só você, todos os seres vivos. Os micróbios, os elefantes, as pulgas, as baratas, os repolhos, as couves, todos os seres vivos. E todos eles merecem respeito. Daí que um budista, um hindu, vão ter uma relação diferente com a natureza. Eles vão ter uma propensão maior a proteger os animais, né, sobretudo, a proteger o meio ambiente. Então, não é que o hinduísmo e o budismo realcem o aspecto animal do humano. Eles realçam o aspecto espiritual ou divino de todos os seres vivos, que tem, sim, o seu lado animal, né, que se manifesta nos sentidos, na mente, mas acima, né, dessa dimensão animal, que é temporária, que é perecível, estaria essa outra realidade eterna, né? E que, é claro, não é algo que se possa provar em termos científicos, é possível argumentar filosoficamente, seja para aceitar, seja para recusar, mas, sobretudo, tem a questão da experiência. Eu acredito que toda experiência religiosa é muito mais verdadeira do que qualquer conhecimento erudito ou qualquer crença. Quando estou sentado em frente ao muro, né, fazendo zazen, eu comprei aquela almofada preta, né, que se usa nos mosteiros budistas para meditar. Quando eu sento nela, fico olhando para a parede, controlando minha respiração, imóvel, com a coluna ereta. É uma experiência que traz muito mais, que tem muito mais significado do que a leitura dos sutras. Ou se eu cantar um mantra, utilizando, né, um japamala, é algo mais proveitoso do que simplesmente o estudo dos Vedas. Claro que você pode somar as duas coisas, né? Nós estamos aqui estudando, lendo, utilizando a capacidade intelectual, né, para entendermos essas coisas, mas é a experiência, né, sobretudo, para quem quer se aproximar mais dessa realidade, que vai fazer a diferença. Podemos também apenas estudar essas coisas como algo que vai nos acrescentar uma informação cultural, né? E também é válido. Eu quero entender mais sobre essas coisas, então vou estudá-las. Eu não preciso necessariamente embarcar em qualquer viagem mística, né? Eu posso simplesmente
aumentar o meu repertório, o que também é válido. Aí fica por conta, né, da busca de cada um.